Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, Marcos Guedes. Hoje uma tempestade, né? Solzinho bonito aí. E agradecer a Deus como sempre, né? Acho que Deus é importante na vida da gente. A gente tem que agradecer todos os dias. E até mesmo para poder se fortalecer, né? E ajudar a fortalecer um ou outro aí nessa caminhada. E a gente está vendo aí a partir de denúncias, né, de tantas coisas, e a verdade de tudo aquilo que a gente sempre falava, e de que tudo a gente sempre tinha desconfiança, né, quanto na verdade, quanto cada vez mais a política aí vai se atolando na lama, né, na lama da corrupção, da bandidagem. E a gente eu pelo menos venho aqui de peito aberto, né, para falar sobre tudo isso. As pessoas às vezes falam: Marco, mas pô, tu é louco, mexe com isso, negócio de política, de tudo. Mas eu sou um cara consciente, né, e eu não quero as coisas apenas para mim, quero para todo mundo, né. E a gente tem um pouco de conhecimento histórico, conhecimento político também, para poder estar aqui e alertando, falando com cada um, alertando sobre essas coisas que é triste, que se a gente não tomar consciência, a gente vai estar elegendo cada vez mais pessoas ligadas a bandidos, né, a facções criminosas, que aqui no estado do Rio de Janeiro está tendo uma vida muito boa em relação a isso, né, e está fazendo com que as pessoas, com que o estado do Rio de Janeiro seja precarizado, né, no sentido dos direitos sociais. Tanta coisa, gente, tanta corrupção. E o garotinho, por mais que a gente, né, sabe também dos erros dele, a gente não pode deixar de negar o quanto que está dando uma contribuição, né, está dando uma contribuição para o nosso Estado, para a política, para a gente realmente identificar tudo isso. Eu estava vendo minhas lembranças hoje lá no Facebook e tem um texto, né, de 2021 que eu fiz, e eu vou ler para vocês aqui. Bom dia a todos. Me desculpe a sinceridade das palavras, mas não podemos mudar o Brasil sem pensar em elevar o nível da educação. Acabar com a miséria, a fome, a corrupção, o processo das drogas que fomenta a favelização. Esses pontos são primordiais para se pensar em refazer o Brasil. Esperamos um político que seja realmente corajoso a ponto de enfrentar esses desafios. Sem ter esses pontos como bandeira na jornada política, saberemos que será apenas mais um a se entregar ao jogo sujo das drogas e da exploração aos mais simples, ou seja, um covarde. O jogo da manipulação tem que acabar. A fábrica de bandidos que transformam meninos em monstros, que nos assaltam e matam em cada esquina, estimuladas pelas drogas, tem que acabar. A corrupção covarde, revestido de ilegalidade, nos tira a sensação de bem-estar. Esse câncer tem que ser extirpado. Quem se atreve a isso? Então, uma reflexão que eu faço, né, das consciências de tudo que eu vivi, e a maioria das pessoas não sabe, eu morei em comunidade, né? Eu morei 4 anos na comunidade, os meus 9 até meus 13 anos, e eu sei de verdade o que é tudo isso, pode acreditar, né? Então, essa reflexão aqui fica para vocês aí, né, para que a gente realmente faça esse Rio de Janeiro melhor, que está em nossas mãos mudar esse processo todo. Te digo a verdade, muita gente aí que está aliada a isso, e eles querem poder pelo poder, querem poder para poder pelo poder, né? Poder para se beneficiar de tudo isso. Enquanto isso, fomentam ainda a favelização, né? Que ali vão ser jogadas pessoas sem muito conhecimento, pessoas que necessitam estar lutando, estar trabalhando desde cedo para poder viver. E às vezes eu não tenho direito, não tenho condições de
estar se informando, de ter uma informação digna, uma educação que faça com que eles tenham um próprio senso crítico. E se acabam se entregando a esse jogo do prazer, né, diário, né, e o prazer diário de não viver, de viver a vida, né, de trabalhar pra caramba, né, e de, às vezes, final de semana com toda a justiça, viver, ir para tudo quanto é lugar, né, beber, né, e tem que fazer, claro, com controle, mas também buscar o conhecimento. A pessoa tem que buscar a diversão, sim, por que não? Né, pode gostar de futebol, pode o futebol, mas tem que ter, cara, tem que ter um momento para o conhecimento, porque senão o que eles querem é só isso, pão e circo, né? Você trabalha segunda, sexta, muitas vezes de segunda a sábado, né? E aí chega, você vai beber uma cerveja, ou vai conversar com amigo, ou vai para um jogo de futebol, para uma pelada, ou quem vai para a igreja, né? Mas não estuda, não procura ter o conhecimento, né? E acaba se entregando a só isso, né? Não é só isso, é conhecimento, é a procura para que a gente realmente consiga saber em quem vai estar votando, né? Como é que está a situação no Brasil, a situação do mundo. Ah, mas isso eu não quero saber, mas é importante saber. É importante saber que a gente está numa jornada aí do fim da escala 6x1, né? A gente merece um descanso maior, o trabalhador merece um descanso maior. Temos que ter um descanso maior. E os patrões têm condições de dar isso, com o mesmo salário, né? E esse tempo a mais vai servir para isso. Se a gente não quer, vamos fazer com que os nossos filhos queiram estudar, queiram ter conhecimento, né? Então, eu coloquei tudo isso aqui e foi nesse exato dia, foi dia 31 de janeiro de 2021. Que há tempos, né, que a gente tem esse processo, a gente maturou bastante tudo isso, né? E a gente tem que melhorar, cara. Se a gente não pensar em elevar o nível de educação, vamos ficar refém de quem tem a educação. E os filhos deles têm educação particular, né? De qualidade. Os filhos deles têm, cara. E vão estudar e vão ficar acima daquelas pessoas que não têm estudo. E que eu falo, pô, não é desonra nenhuma para ninguém varrer rua, ou trabalhar como servente, ou como auxiliar de serviços gerais. Não é desonra, não. Mas a gente tem que entender que a gente, nossos filhos, tem que ter essa disponibilidade de escolher a sua profissão. Escolher ser médico, escolher ser engenheiro, escolher ser veterinário, ou até mesmo escolher ser pedreiro. Mas é uma escolha. Escolher ser servente é uma escolha, não é uma imposição daquilo que sobra para você fazer, para servir essas pessoas que sempre estudaram e entenderam esse processo, né? E estão lá em cima. Não, a gente tem que estar lá em cima também, né? Então é questão de escolha, tem que ser todo mundo igual, educação para todo mundo da mesma forma, para que na hora, né, de escolher a profissão, não é o filho lá do ricaço lá que vai escolher ser engenheiro, a gente não pode ser engenheiro. A gente tem que ser também. Então, só vamos livrar isso com a educação. Fomentar a educação para os nossos filhos. Corrupção. Processo da corrupção. Olha, e a gente fala que a corrupção vem de cima para baixo, e vem mesmo. Pobre, cara. Quem faz o processo de corrupção são esses ricaços. Vê um programa no Banco Master aí, né, quantas pessoas estão envolvidas com isso, e ele compra todo mundo. Compra todo mundo, entendeu? Essas pessoas compram. Aquele cara, aquele deputado federal que é da igreja lá, que apareceu 400 e pouco mil na casa dele, né? E a Polícia Federal foi lá e, a princípio, ele falou que era numa casa, né? Depois apresentou um documento só de compra da casa 11 dias depois, né? De compra, nem de venda. Será que apresentou agora o de venda? Ele fala, tá aqui, eu vendi, mas aquele era de compra. E todo mundo acredita, e a mídia não fala mais nada. Parou de falar sobre esse cara, né? E tá aí, o governador, o processo dele todo aí, né? Os prefeitos que estão sendo denunciados,
e a própria polícia. Eu falo que se as coisas de drogas e armas só aparecem na favela por causa da corrupção, desses maus policiais, não são todos não, muitos são ótimos policiais, mas desses maus policiais que se corrompem ao arrego aí. Felizmente é isso, não tem como, a gente não pode aceitar, tem que mudar, tem que parar com isso, né? Educação, né? Problema da corrupção, a política, a gente tem que aprender a voltar. Olha, vocês vão ver uma coisa, quem está se mexendo aí para o fim da escala 6x1? Quem é que está denunciando esse processo todo do Banco Master? Quem está de peito aberto denunciando isso? Quem está favorável aí a questão, eu falei da escala 6, quem está favorável aí a questão para que o governador do Rio de Janeiro, né, seja denunciado por todos os atos dele que ele vem fazendo aqui contra o nosso Estado. Olha o Rio Previdência, quanto de dinheiro da Previdência dos servidores do Estado foi investido no Banco Master. Quem está de peito aberto denunciando tudo isso, lá também no Congresso Nacional, das emendas, né, da corrupção das emendas, que ninguém sabe vai realmente esse dinheiro para onde vai. Então, é essas pessoas que a gente tem que realmente apoiar. E quem não está denunciando, quem está calado a tudo isso, né, quem está calado a esse negócio desse que o garotinho denunciou, do envolvimento do capitão, quem está calado com tudo isso, é que você deve não votar. Porque essa pessoa que está calada em cima do muro, né, essa pessoa com certeza aí é favorável a isso. Ou está com medo. Se está na política, não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Ou medo ou envolvimento. Então, aí depois vai vir, vamos lá, eu vou botar, varrer a rua, vamos fazer alguma coisa aqui e tudo. Mas não, né? Não é esse não, cara. Não é nisso não. Tem que dar de olho na política daí para entender que realmente está do nosso lado lutando. Quem está lutando aí para poder fazer a CPMI do Banco Master, né? Olha, e está com coragem para fazer isso. Mas quantos não querem assinar lá? Então a gente tem que ter esse cuidado e esse envolvimento, sim, né? Com todo respeito, respeitando a tudo, né? Os processos todos. Mas falando, conversando e se orientando em relação. Não é só votar no que o pastor está falando, não. Não é votar no que o Marcos Guedes fala, não. Entendeu? É votar no teu conhecimento, cara. Você vai votar no cara que faz passeata, caminhada para poder livrar Bolsonaro e não está nem aí para o fim da escala 6x1? Que futuro nós vamos ter? 13 minutos fazendo esse vídeo aqui. Eu não faço pauta, né? Hoje eu fiz uma semi-pauta, que eu tinha um texto que eu queria estar replicando para vocês. Eu vou postar lá no meu Facebook e Instagram. E vocês analisem, entendeu? Com isso tudo aí, né? Vamos analisar juntos com isso, para que a gente possa fazer essa reflexão, tá bom? E vou agora para o meu trabalho, mas tranquilo, porque a gente se expõe aqui com todo carinho, com todo respeito do mundo, né? Mas se expondo para poder mudar esse Brasil que eu falei. Não é para a gente que a gente quer mudar, não. A gente quer mudar para todo mundo, né? A gente quer mudar para todo mundo. Passagem do ônibus aqui foi já para R$5. E o trem. Entendeu? Uma mensagem de hoje aí para os meus amigos lá de Vila Paciência. Lugar que eu morei lá, né, de 72, 73 até 77. Mário, meu sentimento, irmão. Tá? Tua esposa aí esteja junto de Deus. Então, Mário, Ritinha, Ciene, né, pessoal todo aí de Vila Paciência. Eu tenho carinho, meus irmãos, né, meus primos, irmãos, pessoas que fomos criados juntos aí. E estão nessa luta, nessa resistência. O Dudu, bom, com Deus aí para vocês aí. Grande abraço.